Capítulo 1. Fundamentos da experimentação agrícola. A busca por respostas confiáveis. Desde os primórdios da agricultura, o ser humano busca maneiras de aumentar a produtividade das lavouras. Ao longo da história, agricultores observaram que determinadas práticas produziam melhores resultados do que outras. Algumas sementes germinavam melhor, certos solos produziam mais e determinados manejos pareciam favorecer o desenvolvimento das plantas. Durante muito tempo, essas observações eram feitas apenas pela experiência prática. Um produtor adotava determinada técnica porque havia funcionado anteriormente ou porque outro agricultor relatava bons resultados. Embora essa forma de aprendizado tenha sido importante para o desenvolvimento da agricultura, ela apresenta uma limitação fundamental. A experiência isolada nem sempre permite identificar a verdadeira causa de um resultado. Imagine dois produtores de soja. Um deles utiliza um fertilizante novo e obtém uma excelente colheita. O outro utiliza o mesmo produto e não percebe diferença significativa. Afinal, o fertilizante funciona ou não funciona? A resposta não pode ser obtida apenas por observações isoladas. Existem inúmeros fatores capazes de influenciar o resultado final de uma lavoura. Chuvas, temperatura, fertilidade do solo, incidência de pragas, disponibilidade de nutrientes e até pequenas diferenças no relevo podem alterar significativamente a produtividade. Por esse motivo, a ciência desenvolveu métodos capazes de separar fatos de coincidências. Na agricultura, essa tarefa é realizada pela experimentação agrícola. A experimentação agrícola é o conjunto de técnicas utilizadas para planejar, conduzir, analisar e interpretar experimentos científicos relacionados à produção agropecuária. Seu objetivo principal é fornecer informações confiáveis para que decisões técnicas possam ser tomadas com base em evidências e não apenas em opiniões ou experiências individuais. Em outras palavras, a experimentação agrícola permite responder perguntas importantes de forma científica. Será que uma nova cultivar realmente produz mais? Será que determinada dose de fertilizante aumenta a produtividade? Será que um novo defensivo agrícola é mais eficiente que os produtos já existentes? Essas respostas só podem ser obtidas por meio de experimentos cuidadosamente planejados. O método científico na agronomia. A experimentação agrícola faz parte de um processo maior conhecido como método científico. O método científico é uma sequência lógica utilizada para produzir conhecimento confiável. Embora existam pequenas variações, ele normalmente segue algumas etapas fundamentais. A primeira etapa é a observação. Todo estudo científico começa quando alguém percebe um fenômeno interessante ou um problema que precisa ser resolvido. Por exemplo, um pesquisador pode observar que determinadas áreas de uma lavoura apresentam melhor desenvolvimento das plantas quando são utilizadas bactérias promotoras de crescimento. A partir dessa observação, surge uma pergunta. Essas bactérias realmente favorecem o crescimento das plantas? Quando uma pergunta científica é formulada, surge a necessidade de criar uma hipótese. A hipótese é uma explicação provisória para um fenômeno observado. Ela representa uma possível resposta para a pergunta formulada pelo pesquisador. No exemplo anterior, a hipótese poderia ser: a inoculação com bactérias promotoras de crescimento aumenta o desenvolvimento inicial das plantas de milho. É importante compreender que uma hipótese não é uma verdade. Ela é apenas uma possibilidade que precisa ser testada. Após formular a hipótese, o pesquisador define os objetivos do estudo. Os objetivos descrevem exatamente o que será feito para verificar se a hipótese é verdadeira ou falsa. Normalmente são escritos utilizando verbos como avaliar, comparar, determinar, verificar ou quantificar. Um exemplo de objetivo seria avaliar o efeito da inoculação com bactérias promotoras de crescimento sobre o desenvolvimento inicial do milho. Observe que a hipótese responde a uma pergunta, enquanto o objetivo descreve uma ação. Depois disso, o pesquisador planeja o experimento, coleta os dados, realiza análises estatísticas e interpreta os resultados. Ao final do processo, a hipótese poderá ser aceita ou rejeitada com base nas evidências obtidas. O que é um experimento? Muitas pessoas imaginam que um experimento seja simplesmente plantar algumas sementes e observar o que acontece. Na realidade, um experimento científico é muito mais complexo do que isso. Um experimento pode ser definido como um procedimento planejado, no qual o pesquisador altera deliberadamente uma condição e observa seus efeitos sobre determinada variável. Existem 3 características fundamentais que diferenciam um experimento científico de uma simples observação. A primeira característica é o controle. O pesquisador procura manter constantes todas as condições possíveis, alterando apenas o fator que deseja estudar. A segunda característica é o planejamento. Antes mesmo de iniciar o experimento, todos os procedimentos precisam estar definidos. A terceira característica é a repetibilidade. Outros pesquisadores devem ser capazes de reproduzir o experimento e verificar se os resultados obtidos são semelhantes. Sem essas 3 características, a confiabilidade dos resultados fica comprometida. Tratamentos. Aquilo que está sendo comparado. Quando realizamos um experimento, normalmente desejamos comparar diferentes alternativas. Essas alternativas recebem o nome de tratamentos. Os tratamentos representam as condições que serão avaliadas durante o experimento.
Por exemplo, imagine um estudo envolvendo doses de nitrogênio na cultura do milho. O pesquisador decide utilizar 4 doses, 0 kg por hectare, 50 kg por hectare, 100 kg por hectare, 150 kg por hectare. Nesse caso, existem 4 tratamentos. Cada dose corresponde a um tratamento diferente. Os tratamentos podem ser classificados em 2 categorias principais, qualitativos e quantitativos. Os tratamentos qualitativos são aqueles que representam categorias ou grupos. Exemplos incluem variedades de soja, espécies de plantas, tipos de substrato ou métodos de manejo. Já os tratamentos quantitativos representam valores numéricos ordenados. Doses de fertilizantes, espaçamentos entre plantas, densidades de semeadura e tempos de aplicação são exemplos de tratamentos quantitativos. Essa diferença é extremamente importante porque influencia diretamente a forma como os dados serão analisados posteriormente. Variáveis resposta. Aquilo que será medido. Depois de definir os tratamentos, o pesquisador precisa decidir quais características serão avaliadas. Essas características recebem o nome de variáveis resposta. Enquanto os tratamentos representam aquilo que muda, as variáveis resposta representam aquilo que é medido. Suponha novamente um experimento com doses de nitrogênio em milho. As doses constituem os tratamentos. Entretanto, o pesquisador pode medir diversas características diferentes: altura das plantas, diâmetro do colmo, número de folhas, massa seca, produtividade, teor de proteína dos grãos. Todas essas características são variáveis resposta. Uma única pesquisa pode avaliar várias variáveis respostas simultaneamente. Na prática, quanto mais adequadamente a variável resposta representar o objetivo do estudo, maior será a utilidade dos resultados obtidos. Unidades experimentais. Outro conceito fundamental na experimentação agrícola é o de unidade experimental. A unidade experimental corresponde à menor unidade que recebe um tratamento. Em experimentos de campo, normalmente a unidade experimental é uma parcela. Em estudos realizados em estufas, pode ser um vaso. Em experimentos laboratoriais, pode ser uma placa de Petri ou um tubo de ensaio. É importante compreender que a unidade experimental não é necessariamente a mesma coisa que a unidade de observação. Imagine uma parcela contendo 20 plantas de milho. O tratamento foi aplicado à parcela inteira. Portanto, a unidade experimental é a parcela. Mesmo que o pesquisador meça individualmente as 20 plantas, a unidade experimental continua sendo a parcela. Essa distinção é extremamente importante para evitar erros na análise estatística. A variabilidade natural dos experimentos. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores é a variabilidade natural presente nos sistemas biológicos. Mesmo quando 2 plantas pertencem à mesma cultivar e recebem exatamente o mesmo manejo, dificilmente apresentarão um crescimento idêntico. Pequenas diferenças sempre existirão. Essa variabilidade é causada por inúmeros fatores: diferenças genéticas, diferenças microambientais, variações de temperatura, disponibilidade de água, ataque de pragas, erros de medição. Por causa dessa variabilidade, nunca devemos tirar conclusões baseadas em uma única observação. Se uma única planta produzir mais do que outra, isso não significa necessariamente que o tratamento foi melhor. Pode ter sido apenas uma consequência da variabilidade natural. É justamente para lidar com esse problema que surgem os princípios básicos da experimentação. Os 3 princípios fundamentais da experimentação. Praticamente todos os delineamentos experimentais utilizados na agronomia são construídos sobre 3 princípios fundamentais: repetição, casualização, controle local. Esses princípios são tão importantes que podem ser considerados os pilares da experimentação agrícola. Repetição. A repetição consiste em aplicar o mesmo tratamento várias vezes. À primeira vista, isso pode parecer desperdício de tempo ou recursos. Entretanto, sem repetição não existe ciência experimental confiável. Imagine que um pesquisador avalie 4 tratamentos utilizando apenas uma parcela para cada tratamento. Se uma das parcelas produzir mais que as outras, será impossível saber se a diferença ocorreu por causa do tratamento ou simplesmente por acaso. Quando utilizamos várias repetições, passamos a ter uma estimativa do erro experimental. Quanto maior o número de repetições, maior tende a ser a precisão dos resultados. Por esse motivo, a repetição é considerada indispensável em praticamente todos os experimentos científicos. Casualização. A casualização consiste em distribuir os tratamentos aleatoriamente entre as unidades experimentais. Seu objetivo principal é evitar favorecimentos involuntários. Imagine um experimento conduzido em uma área onde uma das extremidades possui solo mais fértil. Se o pesquisador colocar conscientemente o melhor tratamento nessa região, os resultados estarão comprometidos. A casualização impede esse tipo de problema. Ao distribuir os tratamentos por sorteio, garantimos que possíveis diferenças ambientais sejam distribuídas aleatoriamente entre todos os tratamentos. Isso aumenta a imparcialidade do experimento e melhora a confiabilidade das conclusões. Controle local. O terceiro princípio fundamental é o controle local. Enquanto a casualização distribui os erros aleatoriamente, o controle local procura reduzir a magnitude desses erros. Isso é feito agrupando unidades experimentais semelhantes em blocos ou outras estruturas experimentais. Imagine uma área com gradiente de fertilidade.
Em vez de considerar toda a área como homogênea, o pesquisador pode dividir o experimento em blocos mais uniformes. Dessa forma, as comparações passam a ocorrer dentro de ambientes semelhantes. O resultado é uma redução do erro experimental e um aumento da precisão estatística. Delineamentos experimentais. A combinação dos princípios de repetição, casualização e controle local dá origem aos delineamentos experimentais. Um delineamento experimental pode ser entendido como a forma pela qual os tratamentos são distribuídos nas unidades experimentais. Existem diversos delineamentos utilizados na pesquisa agrícola. Entre os mais importantes estão o delineamento inteiramente casualizado, o delineamento em blocos casualizados e o delineamento em quadrado latino. Cada um deles foi desenvolvido para situações específicas e apresenta vantagens e limitações próprias. Nos próximos capítulos, estudaremos detalhadamente cada um desses delineamentos e aprenderemos como analisar estatisticamente os resultados obtidos. Conclusão do capítulo. A experimentação agrícola constitui a base da pesquisa científica em agronomia. Por meio dela, é possível avaliar tecnologias, comparar tratamentos e produzir conhecimento confiável para orientar decisões técnicas. Neste capítulo, aprendemos que toda pesquisa começa com uma observação, evolui para uma hipótese e é conduzida por meio de experimentos cuidadosamente planejados. Também vimos que os tratamentos representam aquilo que está sendo comparado, enquanto as variáveis resposta representam aquilo que será medido. Por fim, conhecemos os 3 pilares da experimentação agrícola: repetição, casualização e controle local. Esses conceitos servirão de base para todos os capítulos seguintes, pois todo delineamento experimental e toda análise estatística estudada posteriormente dependerão diretamente deles. Capítulo 2. Delineamento inteiramente casualizado e análise de variância. Introdução. Depois de compreender os fundamentos da experimentação agrícola, é hora de conhecer o primeiro delineamento experimental estudado na biometria, o delineamento inteiramente casualizado, conhecido pela sigla DIC. Esse delineamento é considerado o mais simples entre todos os delineamentos experimentais utilizados na pesquisa agrícola. Apesar da simplicidade, ele desempenha um papel extremamente importante, porque permite compreender os conceitos fundamentais da análise estatística experimental. Muitos dos princípios utilizados em delineamentos mais complexos surgem inicialmente no DIC. Por esse motivo, seu estudo é indispensável para qualquer estudante de agronomia. Antes de entender como funciona o DIC, precisamos recordar um conceito importante. Todo experimento possui variabilidade. Mesmo quando 2 tratamentos recebem exatamente as mesmas condições de cultivo, dificilmente produzirão resultados idênticos. Pequenas diferenças sempre existirão devido a fatores naturais do ambiente e aos próprios organismos vivos envolvidos no estudo. O desafio da estatística experimental consiste justamente em separar aquilo que é efeito real do tratamento daquilo que é apenas consequência da variabilidade natural. É exatamente para isso que serve o delineamento inteiramente casualizado. O que é o delineamento inteiramente casualizado? O delineamento inteiramente casualizado é um delineamento experimental no qual os tratamentos são distribuídos aleatoriamente entre as unidades experimentais. A palavra-chave aqui é casualização. Nenhum tratamento possui posição privilegiada dentro do experimento. Todas as parcelas possuem a mesma probabilidade de receber qualquer tratamento. Imagine que um pesquisador possua 20 vasos idênticos em uma casa de vegetação e deseje testar 4 tratamentos diferentes. Cada tratamento será aplicado em 5 vasos. A distribuição dos tratamentos não será feita seguindo uma ordem específica. Em vez disso, será realizado um sorteio. O tratamento A poderá ficar no primeiro vaso, no 10º ou no 20º. O mesmo vale para os demais tratamentos. Essa distribuição aleatória ajuda a evitar que diferenças ambientais favoreçam algum tratamento de forma involuntária. Quando o DIC deve ser utilizado? Uma das características mais importantes do DIC é sua exigência de homogeneidade experimental. Isso significa que ele funciona melhor quando todas as unidades experimentais são muito semelhantes entre si. Por exemplo, experimentos em laboratório, ensaios em estufa, estudos em casa de vegetação, testes com vasos, experimentos em câmaras de crescimento. Nesses ambientes, as condições costumam ser bastante uniformes. A temperatura é controlada, a luminosidade é semelhante, a irrigação é padronizada. Consequentemente, a variabilidade ambiental tende a ser pequena. Em situações como essas, o DIC apresenta excelente desempenho. Por outro lado, experimentos de campo geralmente apresentam maior heterogeneidade. Diferenças de fertilidade, relevo, textura do solo e disponibilidade de água podem gerar grande variabilidade.
Nesses casos, outros delineamentos costumam ser mais adequados. Vantagens do DIC. O delineamento inteiramente casualizado apresenta diversas vantagens. A primeira delas é a simplicidade. Seu planejamento é relativamente fácil e sua implementação demanda pouco esforço operacional. Além disso, a análise estatística também é mais simples quando comparada a delineamentos mais complexos. Outra vantagem importante é a flexibilidade. O pesquisador pode trabalhar com diferentes números de tratamentos e repetições sem grandes restrições. Isso torna o DI bastante versátil para diversos tipos de pesquisa. Também existe uma vantagem relacionada ao aproveitamento dos graus de liberdade. Como não há necessidade de estimar efeitos de blocos ou outras estruturas experimentais, uma quantidade maior de informação fica disponível para estimar o erro experimental. Limitações do DIC. Apesar das vantagens, o DIC também possui limitações importantes. Sua principal fraqueza é a sensibilidade à heterogeneidade ambiental. Quando existe grande variabilidade entre as unidades experimentais, essa variabilidade passa a compor o erro experimental. Quanto maior o erro experimental, mais difícil se torna detectar diferenças entre tratamentos. Imagine um experimento de campo realizado em uma área extremamente heterogênea. Mesmo que um tratamento seja superior aos demais, o excesso de variabilidade ambiental pode mascarar essa diferença. Nesse caso, a análise estatística pode indicar que não existe diferença significativa, mesmo quando ela realmente existe. Por isso, o DIC não deve ser utilizado apenas por ser simples. A escolha do delineamento deve sempre considerar as características do ambiente experimental. O modelo estatístico do DIC. Todo delineamento experimental possui um modelo matemático que descreve o comportamento dos dados. Embora a fórmula possa parecer intimidadora à primeira vista, seu significado é bastante intuitivo. Em termos simples, qualquer observação realizada em um experimento pode ser dividida em 3 componentes. O primeiro componente é a média geral. O segundo componente é o efeito do tratamento. O terceiro componente é o erro experimental. Podemos imaginar a seguinte situação. Suponha que a produtividade média geral do experimento seja de 8 toneladas por hectare. Um determinado tratamento pode aumentar essa produtividade em 500 quilos por hectare. Além disso, existe uma parcela de variabilidade aleatória associada ao erro experimental. O resultado observado será a soma desses componentes. Essa lógica constitui a base da análise estatística utilizada no DIC. O que é a análise de variância? Depois de coletar os dados do experimento, surge uma pergunta fundamental. As diferenças observadas entre os tratamentos são reais ou ocorreram apenas por acaso? Para responder essa questão, utilizamos a análise de variância, conhecida mundialmente pela sigla ANOVA. A ANOVA foi desenvolvida por Ronald Fisher, considerado um dos maiores nomes da estatística moderna. Seu objetivo é comparar médias de tratamentos de forma científica. A ideia central da ANOVA é relativamente simples. Ela procura dividir toda a variabilidade observada no experimento em 2 partes. A primeira parte é aquela causada pelos tratamentos. A segunda parte é aquela causada pelo erro experimental. Se a variabilidade associada aos tratamentos for muito maior que a variabilidade associada ao erro, existe forte evidência de que os tratamentos realmente diferem entre si. Caso contrário, as diferenças observadas podem ser apenas consequência do acaso. As hipóteses da ANOVA. Toda análise estatística começa com hipóteses. Na ANOVA existem 2 hipóteses fundamentais. A hipótese nula afirma que todos os tratamentos possuem a mesma média. Em outras palavras, ela assume que os tratamentos não exercem efeitos sobre a variável estudada. Já a hipótese alternativa afirma que pelo menos uma média é diferente das demais. Observe um detalhe importante. A hipótese alternativa não afirma qual tratamento é diferente. Ela apenas indica que existe alguma diferença dentro do conjunto analisado. Descobrir exatamente quais tratamentos diferem será tarefa dos testes de comparação de médias, estudados no próximo capítulo. O teste F-ANOVA utiliza uma estatística conhecida como teste F. Esse teste compara 2 fontes de variabilidade, a variabilidade entre tratamentos e a variabilidade dentro dos tratamentos, que representa o erro experimental. Quando os tratamentos apresentam um comportamento muito diferente, o valor de F tende a ser elevado. Quando os tratamentos são semelhantes, o valor de F tende a ser baixo. Após calcular esse valor, ele é comparado com um valor crítico obtido em tabelas estatísticas.
Se o valor calculado for maior que o valor crítico, rejeitamos a hipótese nula. Isso significa que existe diferença significativa entre os tratamentos. Caso contrário, concluímos que não existe evidência suficiente para afirmar que os tratamentos diferem. O coeficiente de variação. Além do teste F, existe outra informação extremamente importante na análise de um experimento. Trata-se do coeficiente de variação, conhecido pela sigla CV. O coeficiente de variação mede a magnitude do erro experimental em relação à média observada. Em termos práticos, ele indica o grau de precisão do experimento. Valores baixos de CV normalmente indicam boa precisão experimental. Valores elevados sugerem maior variabilidade e menor precisão. Entretanto, não existe um valor universal que determine se um CV é bom ou ruim. A interpretação depende da variável estudada. Em experimentos envolvendo produtividade agrícola, por exemplo, um CV de 10% costuma indicar excelente precisão. Já em estudos envolvendo contagem de insetos ou incidência de doenças, valores maiores podem ser perfeitamente aceitáveis. Por isso, o coeficiente de variação deve sempre ser interpretado considerando o contexto do experimento. Nash, exemplo prático. Imagine um experimento avaliando 4 doses de nitrogênio em milho. Após a colheita, foram obtidas as seguintes produtividades médias. Tratamento A, 7.800 kg. Tratamento B, 8.200 kg. Tratamento C, 9.100 kg. Tratamento D, 8.400 kg. Visualmente, o tratamento C parece superior aos demais. Entretanto, não podemos tirar conclusões apenas observando as médias. É necessário aplicar a ANOVA. Suponha que a análise produza um valor de F significativo. Nesse caso, concluímos que existe diferença entre os tratamentos. Porém, ainda não sabemos quais tratamentos diferem. Para responder essa pergunta, serão necessários os testes de comparação de médias, que constituem o tema do próximo capítulo. Conclusão do capítulo. O delineamento inteiramente casualizado representa o ponto de partida para o estudo da experimentação agrícola. Sua simplicidade permite compreender conceitos fundamentais que serão utilizados em todos os delineamentos estudados posteriormente. Neste capítulo, aprendemos que o DC é mais adequado para ambientes homogêneos, nos quais as unidades experimentais apresentam características semelhantes. Também vimos que a análise dos resultados é realizada por meio da análise de variância, cuja função é verificar se as diferenças observadas entre os tratamentos são reais ou apenas consequência da variabilidade natural do experimento. Por fim, conhecemos o teste F e o coeficiente de variação, duas ferramentas essenciais para interpretar a qualidade e os resultados de um experimento agrícola. No próximo capítulo, aprenderemos como identificar exatamente quais tratamentos diferem entre si por meio dos testes de comparação de médias. Capítulo 3. Comparação de médias e interpretação dos resultados. Introdução. No capítulo anterior, aprendemos como funciona a análise de variância, ou simplesmente ANOVA. Vimos que ela é uma das ferramentas mais importantes da experimentação agrícola, porque permite responder uma pergunta fundamental. Existe diferença entre os tratamentos? Essa pergunta parece simples, mas possui enorme importância científica. Imagine que um pesquisador esteja avaliando 4 cultivares de soja. Após a colheita, as produtividades médias observadas foram: cultivar A, 4.100 kg por hectare. Cultivar B, 4.250 kg por hectare. Cultivar C, 4.700 kg por hectare. Cultivar D, 4.450 kg por hectare. Ao observar esses números, parece evidente que a cultivar C produziu mais. Entretanto, a estatística não trabalha com impressões, ela trabalha com evidências. Por isso, a primeira etapa consiste em aplicar a ANOVA. Suponha que a análise indique um resultado significativo. Nesse momento, sabemos que existe diferença entre os tratamentos, mas ainda não sabemos exatamente quais tratamentos são diferentes. É justamente aí que entram os testes de comparação de médias. O problema da ANOVA. Muitos estudantes acreditam que a ANOVA resolve todo o problema estatístico. Na realidade, ela responde apenas uma parte da questão. Imagine um experimento contendo 5 tratamentos. Após a análise, o programa estatístico informa que existe diferença significativa. Ótimo. Mas agora surge uma nova dúvida. Qual tratamento é melhor? Quais tratamentos são iguais? Quais tratamentos diferem entre si? A ANOVA não responde essas perguntas. Ela apenas informa que existe pelo menos uma diferença dentro do conjunto analisado. Para identificar exatamente onde estão essas diferenças, utilizamos os chamados procedimentos de comparações múltiplas. O que são os procedimentos de comparações múltiplas? Os procedimentos de comparações múltiplas, frequentemente chamados de PCM, são métodos estatísticos utilizados após uma ANOVA significativa. Seu objetivo é comparar as médias dos tratamentos e identificar quais delas realmente diferem.
Esses procedimentos surgiram porque realizar comparações simples entre todas as médias pode aumentar a probabilidade de cometer erros estatísticos. Quanto maior o número de comparações realizadas, maior a chance de encontrar diferenças que na verdade não existem. Por isso, foram desenvolvidos métodos capazes de controlar esse risco. Na pesquisa agrícola, os dois procedimentos mais tradicionais são o teste de Tukey e o teste LSD de Fisher. O teste de Tukey. O teste de Tukey é provavelmente o procedimento de comparação de médias mais utilizado na agronomia. Sua popularidade está relacionada ao equilíbrio entre segurança estatística e facilidade de interpretação. O princípio do teste é relativamente simples. Ele calcula uma medida chamada diferença mínima significativa, conhecida pela sigla DMS. Essa medida representa a menor diferença necessária para que duas médias sejam consideradas estatisticamente diferentes. Vamos imaginar uma situação prática. Suponha que a DMS calculada para um experimento seja igual a 300 kg por hectare. Agora considere duas cultivares. A primeira produziu 4.000 kg por hectare. A segunda produziu 4.200 kg por hectare. A diferença entre elas é de apenas 200 kg por hectare. Como essa diferença é menor que a DMS, concluímos que elas não diferem estatisticamente. Por outro lado, se a segunda cultivar tivesse produzido 4.500 kg por hectare, a diferença seria de 500 kg por hectare. Nesse caso, a diferença seria considerada significativa. O sistema de letras. Uma das maiores vantagens do teste de Tukey é sua forma de apresentação. Os resultados geralmente aparecem acompanhados de letras. Observe o exemplo abaixo. Tratamento média. Grupo A, 4.700. AB, 4.500. AB, C, 4.300. D, 4.000 C. À primeira vista, essas letras podem parecer estranhas, entretanto a interpretação é bastante simples. Tratamentos que compartilham pelo menos uma letra em comum não diferem entre si. Já tratamentos que não possuem letras em comum apresentam diferença significativa. Assim, A e B não diferem. B e C não diferem. Mas A e C diferem. Da mesma forma, A e D também diferem. Esse sistema permite identificar rapidamente os grupos de tratamentos semelhantes. Por isso, ele é amplamente utilizado em artigos científicos, dissertações e teses. Nasce o teste LSD de Fisher. Outro procedimento muito conhecido é o teste LSD de Fisher. Seu funcionamento é semelhante ao do Tukey. Ele também calcula uma diferença mínima necessária para declarar que duas médias são diferentes. Entretanto, existe uma diferença importante. O teste de Fisher é menos conservador. Isso significa que ele tende a detectar diferenças com maior facilidade. Em outras palavras, ele possui maior sensibilidade. Essa característica pode ser vantajosa em determinadas situações. Por outro lado, também aumenta a probabilidade de detectar diferenças que ocorreram apenas por acaso. Por esse motivo, muitos pesquisadores preferem utilizar o teste de Tukey quando desejam uma abordagem mais rigorosa. O erro tipo 1. Para entender a diferença entre os testes, precisamos conhecer o conceito de erro tipo 1. Um erro tipo 1 ocorre quando concluímos que existe diferença entre dois tratamentos, quando na realidade essa diferença não existe. Imagine um julgamento. Uma pessoa inocente é condenada. Esse seria um exemplo de erro tipo 1. Na estatística acontece algo semelhante. À medida que aumentamos o número de comparações realizadas, aumentamos também a chance de cometer esse tipo de erro. Os testes de comparação de médias foram desenvolvidos justamente para controlar esse risco. NAC, comparação estatística, não é comparação agronômica. Um dos erros mais comuns cometidos por estudantes é acreditar que diferença estatística significa automaticamente vantagem agronômica. Na prática, isso nem sempre é verdade. Vamos imaginar um experimento envolvendo dois fertilizantes. Os resultados foram: fertilizante A, 10.000 kg por hectare, fertilizante B, 10.120 kg por hectare. A análise estatística indicou diferença significativa. Mas será que um aumento de apenas 120 kg por hectare justifica a troca de produto? Depende. Se o novo fertilizante for muito mais caro, talvez a diferença não compense economicamente. Perceba que a estatística responde apenas uma parte da pergunta. A decisão agronômica envolve fatores econômicos, operacionais e produtivos. Um bom agrônomo precisa interpretar os números dentro da realidade do campo. O papel da testemunha. Em muitos experimentos, existe um tratamento especial chamado testemunha. A testemunha funciona como referência para todos os demais tratamentos. Ela representa a condição padrão utilizada para comparação. Por exemplo, em um experimento com herbicidas, a testemunha pode ser uma parcela sem aplicação. Em um experimento com fertilizantes, a testemunha pode ser uma parcela sem adubação. Em um experimento com cultivares, a testemunha pode ser uma variedade amplamente utilizada pelos produtores. A presença da testemunha permite avaliar se os novos tratamentos realmente oferecem vantagens em relação ao sistema tradicional. Sem uma testemunha adequada, muitas conclusões perdem força científica. O teste de Dunnett. Quando o interesse principal é comparar todos os tratamentos com a testemunha, existe um procedimento específico chamado teste de Dunnett. Diferentemente do Tukey, ele não compara todos os tratamentos entre si. Seu foco é exclusivamente a comparação com a testemunha. Essa abordagem reduz o número de comparações realizadas e aumenta a eficiência estatística quando o objetivo do estudo está centrado na testemunha. Por isso, o teste de Dunnett é muito comum em pesquisas envolvendo fertilizantes, defensivos agrícolas, inoculantes e reguladores de crescimento. Como interpretar uma tabela de médias? Ao analisar uma tabela estatística, o pesquisador deve seguir uma sequência lógica. Primeiro, verificar se a ANOVA foi significativa. Se não houve significância, não faz sentido discutir diferenças entre médias.
Depois, analisar o teste de comparação utilizado. Em seguida, observar os grupos formados pelas letras. Por fim, interpretar os resultados sob a ótica agronômica. Essa sequência evita erros de interpretação e garante conclusões mais consistentes. Conclusão do capítulo. Neste capítulo, aprendemos que a ANOVA representa apenas o primeiro passo da análise estatística. Quando existe diferença significativa entre tratamentos, torna-se necessário utilizar procedimentos de comparação de médias para identificar exatamente onde essas diferenças ocorrem. Conhecemos o teste de Tukey, o teste LSD de Fisher e o teste de Dunnett, além de compreender o significado das letras que aparecem nas tabelas de resultados. Também vimos que uma diferença estatística não necessariamente representa uma vantagem agronômica e que o pesquisador deve sempre interpretar os resultados considerando a realidade prática do sistema produtivo. Capítulo 4. Delineamento em blocos casualizados, DBC, e delineamento em quadrado latino. Introdução. Nos capítulos anteriores, estudamos o delineamento inteiramente casualizado, aprendemos como funciona a análise de variância e vimos como interpretar os resultados utilizando testes de comparação de médias. Entretanto, existe um problema que acompanha praticamente toda pesquisa agrícola realizada em condições de campo. O ambiente raramente é homogêneo. Na teoria, gostaríamos que todas as parcelas de um experimento fossem exatamente iguais. Porém, na prática, isso quase nunca acontece. Mesmo dentro de uma mesma área, podem existir diferenças de fertilidade, relevo, textura do solo, drenagem, incidência de luz, disponibilidade de água e diversos outros fatores capazes de influenciar o desenvolvimento das plantas. Essas diferenças aumentam o erro experimental e dificultam a identificação dos verdadeiros efeitos dos tratamentos. Foi justamente para lidar com esse problema que surgiram delineamentos mais sofisticados, capazes de controlar parte da variabilidade ambiental. Entre eles, destacam-se o delineamento em blocos casualizados, conhecido pela sigla DBC, e o delineamento em quadrado latino, conhecido como DQL. Ambos utilizam o princípio do controle local, estudado no capítulo 1 para aumentar a precisão experimental. Parte 1. Delineamento em blocos casualizados, DBC. O que é o DBC? O delineamento em blocos casualizados é um dos delineamentos mais utilizados na pesquisa agrícola. Seu principal objetivo é reduzir o efeito da heterogeneidade ambiental por meio da formação de blocos. A ideia é relativamente simples. Em vez de considerar toda a área experimental como homogênea, o pesquisador divide o experimento em grupos menores, chamados blocos. Cada bloco reúne parcelas que apresentam características semelhantes. Dessa forma, as comparações entre tratamentos passam a ocorrer dentro de ambientes mais uniformes. Isso reduz a variabilidade experimental e aumenta a precisão dos resultados. Entendendo o conceito de bloco, imagine uma área experimental localizada em um terreno com leve declive. A parte superior do terreno apresenta solo mais seco. A parte inferior apresenta maior retenção de água. Se utilizarmos um dique nessa situação, parte da variabilidade causada pelo relevo será incorporada ao erro experimental. Agora imagine que a área seja dividida em 4 faixas horizontais. Cada faixa passa a representar um bloco. Dentro de cada bloco, as condições ambientais tornam-se mais semelhantes. Consequentemente, a comparação entre tratamentos torna-se mais justa. Em termos simples, o bloco funciona como uma forma de isolar parte da variabilidade ambiental. Como os tratamentos são distribuídos? Uma característica importante do DBC é que todos os tratamentos aparecem dentro de cada bloco. Suponha um experimento com 4 tratamentos e 4 blocos. Cada bloco deverá conter exatamente os 4 tratamentos. A distribuição dentro do bloco será feita por sorteio. Por isso, o delineamento recebe o nome de blocos casualizados. A casualização continua existindo, mas agora ocorre dentro de cada bloco. Exemplo prático. Imagine um estudo avaliando 4 cultivares de milho. O pesquisador possui uma área que apresenta gradiente de fertilidade. Para controlar esse efeito, ele divide o terreno em 4 blocos. Cada bloco recebe as 4 cultivares. Ao final, teremos: Bloco 1. Cultivar A, cultivar B, cultivar C, cultivar D. Bloco 2. Cultivar A, cultivar B, cultivar C, cultivar D. Bloco 3. Cultivar A, cultivar B, cultivar C, cultivar D. Bloco 4. Cultivar A, cultivar B, cultivar C, cultivar D. A posição de cada cultivar dentro dos blocos é definida aleatoriamente. Vantagens do DBC. O DBC apresenta diversas vantagens. A principal delas é a redução do erro experimental. Como parte da variabilidade ambiental passa a ser explicada pelos blocos, sobra menos variabilidade para o erro. Isso aumenta a capacidade de detectar diferenças reais entre os tratamentos. Outra vantagem importante é sua ampla aplicabilidade. Grande parte dos experimentos de campo utiliza o DBC justamente porque raramente encontramos áreas completamente homogêneas. Além disso, o delineamento é relativamente simples de implantar e analisar. Limitações do DBC. Apesar das vantagens, o DBC também possui limitações. A principal delas está relacionada à formação dos blocos. Se os blocos forem mal planejados, o ganho de precisão pode ser pequeno até inexistente. Outra limitação surge quando o número de tratamentos é muito grande. Nesse caso, os blocos também se tornam muito grandes, dificultando a manutenção da homogeneidade interna. Por esse motivo, o DBC exige um bom conhecimento prévio da área experimental.
A análise estatística no DBC. Na análise de variância do DBC, a variabilidade total é dividida em 3 componentes principais. O primeiro componente corresponde aos tratamentos, o segundo corresponde aos blocos, o terceiro corresponde ao erro experimental. Observe a diferença em relação ao DIC. No DIC, toda a variabilidade não explicada pelos tratamentos era incorporada ao erro. No DBC, parte dessa variabilidade é atribuída aos blocos. Consequentemente, o erro experimental tende a diminuir. Esse é o principal motivo pelo qual o DBC costuma apresentar maior precisão que o DIC em condições de campo. Eficiência relativa. Uma forma de avaliar o benefício do bloqueamento é através da eficiência relativa. A eficiência relativa compara o desempenho do DBC com o desempenho que seria obtido utilizando um DIC. Quando a eficiência relativa é superior a 100%, significa que o uso dos blocos aumentou a precisão experimental. Quanto maior esse valor, maior o benefício obtido pelo bloqueamento. Delineamento em quadrado latino, DQL. Por que surgiu o DQL? O DBC controla uma única fonte de variabilidade, mas algumas situações experimentais apresentam 2 fontes importantes de variação. Imagine uma estufa. Pode existir um gradiente de luminosidade no sentido leste-oeste. Ao mesmo tempo, pode existir um gradiente de temperatura no sentido norte-sul. Nesse caso, controlar apenas uma dessas fontes pode não ser suficiente. Foi para resolver situações como essa que surgiu o delineamento em quadrado latino. O conceito de quadrado latino, o DQL recebe esse nome porque sua estrutura lembra um quadrado. Nele, o número de linhas, colunas e tratamentos deve ser exatamente o mesmo, por exemplo. 4 tratamentos, 4 linhas, 4 colunas. Cada tratamento aparece uma única vez em cada linha e uma única vez em cada coluna. Essa organização permite controlar simultaneamente 2 fontes de variação. Há um exemplo prático. Suponha um experimento com 4 tratamentos. A área apresenta 2 fontes de heterogeneidade. A primeira ocorre no sentido horizontal. A segunda ocorre no sentido vertical. O pesquisador organiza então um quadrado 4x4. A distribuição dos tratamentos pode ocorrer da seguinte forma. Linha, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, 1, A, B, C, D, 2, B, C, D, A, 3, C, D, A, B, 4, D, A, B, C. Observe que cada tratamento aparece uma única vez em cada linha e em cada coluna. Essa estrutura permite controlar simultaneamente 2 gradientes ambientais. Vantagens do DQL. A principal vantagem do DQL é sua elevada capacidade de controle da variabilidade. Enquanto o DBC controla uma fonte de variação, o DQL controla 2. Isso pode aumentar significativamente a precisão experimental quando o ambiente apresenta heterogeneidade em 2 direções. Além disso, o delineamento permite obter resultados confiáveis utilizando um número relativamente pequeno de unidades experimentais. Limitações do DQL. Apesar da eficiência, o DQL possui restrições importantes. A primeira é sua rigidez estrutural. O número de tratamentos deve ser igual ao número de linhas e colunas. Nem sempre essa condição é compatível com os objetivos do experimento. Outra limitação está relacionada à implantação. O planejamento e a casualização são mais complexos quando comparados ao DIC e ao DBC. Por isso, o DQL é menos utilizado na rotina experimental agrícola. Comparando DIC, DBC e DQL. Agora já podemos comparar os 3 delineamentos estudados até aqui. O DIC é o mais simples. Ele exige ambientes homogêneos e não utiliza blocos. O DBC controla uma fonte de variabilidade por meio do uso de blocos. Por isso, é amplamente utilizado em experimentos de campo. O DQL controla 2 fontes de variabilidade simultaneamente. Em compensação, exige uma estrutura experimental mais rígida. Em termos de complexidade, podemos imaginar a seguinte sequência: DIC, DBC, DQL. À medida que avançamos nessa sequência, aumenta a capacidade de controle da variabilidade ambiental. Como escolher o delineamento adequado? Uma dúvida comum entre estudantes é: qual delineamento é o melhor? A resposta correta é simples. Não existe delineamento universalmente melhor. Existe apenas o delineamento mais adequado para cada situação. Se a área for homogênea, o DC pode ser suficiente. Se existir uma fonte importante de heterogeneidade, o DBC geralmente será a melhor opção. Se houver 2 fontes relevantes de variação, o DQL pode oferecer maior precisão. O sucesso de um experimento depende muito mais da escolha correta do delineamento do que da complexidade da análise estatística realizada posteriormente. Conclusão do capítulo. Neste capítulo, estudamos 2 dos delineamentos experimentais mais importantes da pesquisa agrícola. Aprendemos que o delineamento em blocos casualizados utiliza blocos para controlar uma fonte de variabilidade ambiental, reduzindo o erro experimental e aumentando a precisão das análises. Também conhecemos o delineamento em quadrado latino, capaz de controlar simultaneamente 2 fontes de heterogeneidade por meio de uma estrutura organizada em linhas e colunas. Compreendemos ainda que a escolha do delineamento deve sempre considerar as características do ambiente experimental e os objetivos da pesquisa. Nos próximos capítulos, avançaremos para os pressupostos da análise estatística e entenderemos como verificar se os dados realmente atendem às condições necessárias para a aplicação da ANOVA e dos testes de comparação de médias. Capítulo 5. Pressupostos da ANOVA e transformação de dados. Introdução.
Ao longo dos capítulos anteriores, aprendemos a planejar experimentos, escolher delineamentos, realizar análises de variância e comparar médias. Entretanto, existe uma questão extremamente importante que muitas vezes passa despercebida por estudantes iniciantes. Será que a ANOVA sempre funciona? A resposta é não. A análise de variância é uma ferramenta estatística poderosa, mas ela foi construída sobre determinadas condições matemáticas. Quando essas condições não são atendidas, os resultados obtidos podem ser enganosos. Imagine utilizar uma balança desregulada para pesar fertilizantes. Mesmo realizando medições cuidadosamente, os resultados serão incorretos, porque o instrumento apresenta um problema fundamental. Algo semelhante acontece quando aplicamos a ANOVA em dados que não atendem seus pressupostos. Por esse motivo, antes de interpretar qualquer resultado estatístico, o pesquisador deve verificar se os dados atendem às condições necessárias para a aplicação do modelo. Essas condições são chamadas de pressupostos da ANOVA. O que são pressupostos estatísticos? Os pressupostos podem ser entendidos como requisitos que os dados devem atender para que as conclusões estatísticas sejam confiáveis. A ANOVA foi desenvolvida a partir de modelos matemáticos específicos. Esses modelos assumem determinadas características dos dados. Quando essas características estão presentes, os testes estatísticos funcionam adequadamente. Quando não estão presentes, os resultados podem se tornar distorcidos. Na prática, 3 pressupostos são considerados fundamentais: independência dos erros, normalidade dos resíduos, homogeneidade das variâncias. Esses 3 pilares sustentam praticamente toda a análise de variância. Independência dos erros. O primeiro pressuposto, a independência dos erros, é provavelmente o pressuposto mais importante da ANOVA. Ele estabelece que os erros observados em uma unidade experimental não devem influenciar os erros observados em outra unidade. Em termos simples, cada observação deve ser independente das demais. Imagine um experimento com vasos de soja. Se uma planta sofrer ataque de uma doença e essa doença se espalhar diretamente para os vasos vizinhos, as observações deixam de ser independentes. Nesse caso, o desempenho de uma unidade experimental passa a influenciar o desempenho das demais. Isso viola um dos princípios fundamentais da análise estatística. Exemplos de violação da independência. Na pesquisa agrícola, alguns erros são relativamente comuns. Por exemplo, parcelas muito próximas umas das outras, contaminação entre tratamentos, aplicação incorreta de defensivos, irrigação atingindo parcelas vizinhas, movimentação de nutrientes entre parcelas. Sempre que uma parcela influencia diretamente outra, a independência pode estar comprometida. Por esse motivo, o planejamento experimental adequado é tão importante. Normalidade dos resíduos. O que é uma distribuição normal? O segundo pressuposto da ANOVA está relacionado à distribuição dos resíduos. Antes de entender esse conceito, precisamos falar sobre a distribuição normal. A distribuição normal é uma das distribuições estatísticas mais importantes da ciência. Ela possui formato de sino e é frequentemente chamada de curva de Gauss. Muitos fenômenos naturais seguem aproximadamente esse padrão: altura de plantas, peso de sementes, produção agrícola, temperatura, entre diversos outros exemplos. Nessa distribuição, a maioria dos valores se concentra próxima da média, enquanto valores muito altos ou muito baixos tornam-se cada vez mais raros. O que são resíduos? Quando realizamos uma análise estatística, o modelo tenta explicar os dados observados. Nem toda variação observada é explicada pelos tratamentos. A parte que sobra recebe o nome de resíduo. Podemos imaginar o resíduo como sendo o erro experimental que permanece após a remoção dos efeitos conhecidos. A ANOVA assume que esses resíduos apresentam distribuição normal. Por que isso é importante? Grande parte da matemática utilizada na ANOVA foi construída assumindo normalidade. Quando os resíduos se afastam muito desse comportamento, os testes estatísticos podem produzir conclusões incorretas. Isso não significa que qualquer pequeno desvio compromete a análise. Na verdade, a ANOVA possui certa robustez. Entretanto, desvios muito grandes devem ser investigados. Teste de Shapiro-Wilk. Verificando a normalidade. Uma das formas mais utilizadas para avaliar a normalidade é o teste de Shapiro-Wilk. Esse teste compara os dados observados com aquilo que seria esperado em uma distribuição normal. Sua lógica baseia-se em 2 hipóteses. Hipótese nula: os dados seguem distribuição normal. Hipótese alternativa: os dados não seguem distribuição normal. Após os cálculos, o software fornece um valor conhecido como p-valor. Interpretando o p-valor. A interpretação costuma seguir a seguinte regra: se o p-valor for maior que 0,05, não rejeitamos a hipótese de normalidade. Se o p-valor for menor que 0,05, rejeitamos a hipótese de normalidade. Nesse segundo caso, o pesquisador deve investigar possíveis problemas ou considerar transformações dos dados. Homogeneidade das variâncias. O terceiro pressuposto, outro requisito fundamental da ANOVA, é a homogeneidade das variâncias. Esse conceito também recebe o nome de homocedasticidade. Embora o termo pareça complicado, a ideia é simples. Os tratamentos devem apresentar níveis semelhantes de variabilidade. Um exemplo prático. Imagine um experimento com 4 tratamentos. Os 3 primeiros apresentam resultados bastante uniformes. Já o quarto apresenta enorme dispersão dos dados. Nesse caso, as variâncias não são homogêneas. Existe um desequilíbrio importante na variabilidade dos grupos. Essa situação pode afetar diretamente os resultados da ANOVA. Homocedasticidade e heterocedasticidade. Quando as variâncias são semelhantes, temos homocedasticidade. Quando diferem excessivamente, temos heterocedasticidade. A ANOVA funciona melhor quando existe homocedasticidade. Por isso, a avaliação desse pressuposto faz parte da rotina estatística.
Teste de Bartlett. O teste de Bartlett é um dos métodos clássicos para avaliar a homogeneidade das variâncias. Ele compara as variâncias dos tratamentos e verifica se as diferenças observadas podem ser atribuídas ao acaso. Assim como no Shapiro-Wilk, utilizamos um p-valor para tomar decisões. Teste de Levene. Outro procedimento bastante popular é o teste de Levene. Ele apresenta uma vantagem importante. É menos sensível a desvios de normalidade. Por esse motivo, muitos pesquisadores preferem utilizá-lo em situações práticas. Teste de Hartley. O teste de Hartley também pode ser utilizado para avaliar homogeneidade. Seu funcionamento baseia-se na comparação entre a maior e a menor variância observadas. Embora seja menos utilizado atualmente, ainda aparece em diversos materiais didáticos e disciplinas de experimentação agrícola. Diagnóstico dos resíduos. A importância dos gráficos. Nem tudo na estatística depende de testes formais. Muitas vezes um simples gráfico pode revelar problemas importantes. Por isso, a análise gráfica dos resíduos é considerada uma etapa indispensável. Gráfico de resíduos. No gráfico de resíduos, observamos o comportamento dos erros em relação aos valores ajustados pelo modelo. Quando tudo está funcionando adequadamente, os resíduos aparecem distribuídos aleatoriamente, sem padrões, sem tendências, sem agrupamentos. O que pode indicar problemas? Alguns sinais merecem atenção. Resíduos formando curvas, resíduos concentrados em determinadas regiões, padrões geométricos evidentes, aumento progressivo da dispersão. Esses comportamentos podem indicar problemas relacionados aos pressupostos. Valores atípicos, outliers. Outliers são observações muito diferentes das demais. Imagine um experimento de milho em que todas as parcelas produziram entre 8 e 10 toneladas por hectare. Entretanto, uma parcela apresentou apenas 1 tonelada por hectare. Esse valor merece investigação. Pode representar erro de anotação, falha de medição, ataque localizado de pragas, problema operacional. Nem todo outlier deve ser removido, mas todo outlier deve ser investigado. O que fazer quando os pressupostos não são atendidos? Primeira etapa. Investigar os dados. Antes de qualquer transformação, o pesquisador deve verificar possíveis erros de digitação, falhas de coleta, problemas de campo, equipamentos defeituosos. Muitas vezes o problema está nos dados e não no modelo estatístico. Segunda etapa. Considerar transformações. Quando os pressupostos continuam sendo violados, as transformações de dados tornam-se uma alternativa importante. Seu objetivo é tornar os dados mais adequados às exigências da análise estatística. Transformação logarítmica. Quando utilizar? A transformação logarítmica é frequentemente utilizada em dados que apresentam forte assimetria, por exemplo, crescimento populacional, contagem de micro-organismos, dados econômicos, produção muito variável. O logaritmo reduz a influência de valores extremamente altos. Isso ajuda a aproximar os dados da normalidade. Transformação por raiz quadrada. Aplicações. A transformação por raiz quadrada é muito comum em dados de contagem. Exemplos: número de insetos, número de plantas daninhas, número de lesões causadas por doenças. Ela reduz a variabilidade e melhora a estabilidade das variâncias. ARC, transformação arco-seno. Dados percentuais. Quando trabalhamos com porcentagens, frequentemente encontramos problemas de normalidade. Isso ocorre principalmente quando os valores se aproximam de 0% ou 100%. Nesses casos, a transformação arco-seno pode melhorar o comportamento estatístico dos dados. Ela é muito utilizada em pesquisas envolvendo germinação, incidência de doenças, mortalidade de insetos, eficiência de controle. Transformação Box-Cox. Uma abordagem moderna. A transformação Box-Cox representa uma abordagem mais sofisticada. Em vez de escolher uma transformação manualmente, o método procura identificar automaticamente qual transformação produz melhores resultados. Diversos softwares estatísticos modernos realizam esse procedimento de forma automática. Por isso, a Box-Cox tornou-se bastante popular na pesquisa científica contemporânea. A importância da interpretação. Um erro comum entre estudantes é acreditar que a transformação resolve todos os problemas. Na realidade, ela é apenas uma ferramenta. O pesquisador continua sendo responsável por interpretar os resultados adequadamente. Além disso, sempre que uma transformação for utilizada, isso deve ser informado na metodologia do trabalho científico. A transparência é um dos pilares da pesquisa científica. Conclusão do capítulo. Neste capítulo, estudamos os pressupostos fundamentais da ANOVA e compreendemos por que eles são essenciais para a confiabilidade das análises estatísticas. Aprendemos que a independência dos erros, a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias formam a base da análise de variância. Também conhecemos os principais testes utilizados para verificar esses pressupostos, incluindo Shapiro-Wilk, Bartlett, Levene e Hartley. Por fim, estudamos as principais transformações de dados utilizadas na experimentação agrícola, como logaritmo, raiz quadrada, arco-seno e Box-Cox. Com esse conhecimento, concluímos a base da experimentação agrícola e da biometria aplicada à agronomia, estando preparados para interpretar resultados experimentais de forma crítica, técnica e cientificamente confiável. Capítulo 6. Entendendo as fórmulas da experimentação agrícola na prática. Olá, pessoal. Até agora nós estudamos os principais conceitos da experimentação agrícola. Falamos sobre tratamentos, delineamentos experimentais, análise de variância, comparação de médias e interpretação dos resultados. Mas existe uma pergunta que costuma aparecer quando o aluno começa a entrar mais fundo na estatística. De onde surgem aquelas fórmulas? Por que elas existem? E principalmente, será que eu preciso decorar tudo aquilo? A resposta é não. O mais importante não é decorar fórmulas. O mais importante é entender o que elas estão tentando nos mostrar.
Pense nas fórmulas como ferramentas. Assim como um agrônomo utiliza uma trena para medir uma área ou uma balança para medir a produção de uma parcela, a estatística utiliza fórmulas para medir características dos dados. Ao longo deste capítulo, nós vamos traduzir as principais fórmulas da experimentação agrícola para uma linguagem simples e prática. O objetivo não é transformar você em matemático. O objetivo é fazer você entender o que está acontecendo por trás dos cálculos. A média. O primeiro passo de toda pesquisa. Vamos começar pela ferramenta mais simples e também pela mais utilizada de toda a estatística. A média. Imagine um experimento com 4 parcelas de milho. A primeira produziu 8.000 quilos por hectare. A segunda produziu 8.500 quilos por hectare. A terceira produziu 9.000 quilos por hectare. E a quarta produziu 8.500 quilos por hectare. Quando olhamos esses números, a primeira pergunta normalmente é: qual foi a produtividade média desse experimento? Para responder isso, a estatística faz algo muito simples. Ela soma todos os resultados observados e divide pela quantidade de observações. No nosso exemplo, somamos as 4 produtividades e dividimos por 4. O resultado é 8.500 quilos por hectare. Essa é a média. E existe um motivo para ela ser tão importante. A média funciona como um ponto de referência. Ela representa o centro dos dados. Praticamente todas as análises estatísticas começam por ela. Variância, quando os dados começam a se espalhar. Agora imagine 2 situações. No primeiro grupo, as produtividades foram muito parecidas. 8.400, 8.500, 8.600, 8.500 novamente. No segundo grupo, os resultados foram bem diferentes. 6.000, 9.000, 11.000, 8.000. Mesmo que as médias sejam parecidas, é fácil perceber que o segundo grupo apresenta muito mais variação. É justamente isso que a variância tenta medir. A variância observa o quanto cada valor se afasta da média. Quanto maiores forem esses afastamentos, maior será a variabilidade dos dados. Em termos simples, a variância responde à seguinte pergunta: os dados estão agrupados ou estão espalhados? Quanto maior a variância, mais espalhados estão os resultados. Desvio padrão, uma forma mais fácil de entender a variabilidade. A variância é muito útil para os cálculos estatísticos, mas ela tem um pequeno problema. Ela trabalha com valores elevados ao quadrado. Por isso, utilizamos outra medida chamada desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Parece complicado, mas a interpretação é simples. Ele mostra o quanto os resultados costumam se afastar da média. Se o desvio padrão for pequeno, significa que os dados estão próximos uns dos outros. Se o desvio padrão for grande, significa que existe muita variação dentro do experimento. Coeficiente de variação, o boletim do experimento. Na pesquisa agrícola existe um indicador que muitos pesquisadores observam antes mesmo de analisar os tratamentos. Esse indicador é o coeficiente de variação, muitas vezes chamado apenas de CV. Ele transforma a variabilidade em porcentagem. Imagine um experimento cuja produtividade média foi de 8.500 quilos por hectare. Agora imagine que o desvio padrão encontrado foi de 425 quilos por hectare. Quando relacionamos esses dois valores, encontramos um coeficiente de variação de aproximadamente 5%. E o que isso significa? Significa que o experimento apresentou excelente precisão. Agora imagine um coeficiente de variação de 35%. Nesse caso, os dados apresentam muito mais dispersão. Por isso, muitos pesquisadores enxergam o coeficiente de variação como uma espécie de boletim do experimento. Ele ajuda a avaliar a qualidade dos dados coletados. O modelo do delineamento inteiramente casualizado. Agora vamos falar da primeira fórmula que realmente descreve um experimento. No delineamento inteiramente casualizado, nós assumimos que todo o resultado observado é formado por 3 componentes. Primeiro, existe uma média geral, ela representa o comportamento médio de todo o experimento. Depois existe o efeito do tratamento, por exemplo, uma cultivar mais produtiva ou uma dose de fertilizante mais eficiente. E finalmente existe o erro experimental. O erro experimental representa toda a variabilidade que não conseguimos controlar. Diferenças de solo, diferenças climáticas, pequenas variações entre parcelas. Então, quando observamos uma produtividade de 9.000 quilos por hectare em uma parcela, a estatística entende que esse resultado é a combinação desses 3 fatores: a média geral, o efeito do tratamento e o erro experimental. É exatamente isso que a fórmula está tentando representar. Viu a diferença? O modelo do delineamento em blocos casualizados. Agora vamos avançar um pouco. Imagine que você está conduzindo um experimento em uma área de campo. Ao caminhar pelo terreno, você percebe algo importante. Uma parte da área possui solo mais fértil. Outra parte apresenta menor fertilidade. Talvez exista uma região mais úmida, talvez exista uma região mais seca. Perceba que essas diferenças podem influenciar os resultados, e isso cria um problema. Se não tomarmos cuidado, podemos acabar atribuindo ao tratamento uma diferença que na verdade foi causada pelo ambiente. Foi justamente para lidar com esse tipo de situação que surgiu o delineamento em blocos casualizados. Nesse delineamento, além da média geral, do efeito dos tratamentos e do erro experimental, também consideramos o efeito dos blocos. Os blocos funcionam como grupos de parcelas com características semelhantes. Dessa forma, a comparação entre tratamentos torna-se mais justa. É como se estivéssemos dizendo para a estatística: além dos tratamentos, existe uma diferença natural na área experimental que também precisa ser considerada. Por isso, o delineamento em blocos casualizados costuma apresentar maior precisão em experimentos de campo. Chegando ao coração da estatística, a análise de variância. Até agora falamos sobre planejamento experimental, mas chega um momento em que os dados já foram coletados, as parcelas já foram avaliadas, e surge a pergunta mais importante de todas: os tratamentos realmente diferem entre si?
Ou a diferença observada aconteceu apenas por acaso? É justamente para responder essa pergunta que utilizamos a análise de variância, muitas vezes chamada simplesmente de análise de variância, ou pelo nome em inglês, que acabou se tornando bastante popular entre os pesquisadores. O objetivo dela é extremamente simples: separar a variabilidade observada em diferentes partes, uma parte causada pelos tratamentos, outra parte causada pelo erro experimental, e então comparar essas duas fontes de variação, entendendo a soma de quadrados. Imagine que toda a variabilidade observada em um experimento fosse armazenada dentro de uma caixa. Essa caixa representaria aquilo que chamamos de soma de quadrados. Ela mede a quantidade total de variação presente nos dados. Quanto maior a dispersão dos resultados, maior será a soma de quadrados. Mas a estatística não quer apenas saber quanto existe de variabilidade. Ela quer descobrir de onde essa variabilidade veio. Parte dela pode ter sido causada pelos tratamentos. Outra parte pode ter sido causada pelo erro experimental. Por isso, a análise de variância separa essa grande caixa em compartimentos menores. Graus de liberdade. Quanta informação nós temos? Outro conceito importante são os graus de liberdade. Muitos estudantes ficam assustados quando encontram esse termo pela primeira vez, mas a ideia é mais simples do que parece. Os graus de liberdade representam a quantidade de informação disponível para realizar uma estimativa. Pense neles como o número de oportunidades que os dados possuem para variar. Quanto mais observações tivermos, maior tende a ser a quantidade de informação disponível para análise. Quadrado médio, a variabilidade média. Depois de calcularmos a soma de quadrados e os graus de liberdade, podemos encontrar o chamado quadrado médio. Na prática, ele representa a variabilidade média daquela fonte de variação. Por exemplo, imagine que a soma de quadrados dos tratamentos foi igual a 400, e que os graus de liberdade associados aos tratamentos foram iguais a 4. Nesse caso, dividimos 400 por 4. O resultado é 100. Esse valor representa a variabilidade média atribuída aos tratamentos. Faremos o mesmo procedimento para o erro experimental. E então estaremos prontos para a comparação mais importante da análise de variância. Teste F, a grande comparação. Chegamos agora a uma das partes mais importantes da experimentação agrícola, o teste F. A ideia por trás dele é surpreendentemente simples. Nós pegamos a variabilidade causada pelos tratamentos. Depois pegamos a variabilidade causada pelo erro experimental. E comparamos as duas. Se a variabilidade dos tratamentos for muito maior que a variabilidade do erro, existe uma forte evidência de que os tratamentos realmente diferem. Vamos imaginar um exemplo. Suponha que a variabilidade média dos tratamentos seja igual a 240 e que a variabilidade média do erro seja igual a 40. Ao comparar esses valores, descobrimos que a variabilidade dos tratamentos é 6 vezes maior que a variabilidade causada pelo acaso. Esse resultado gera um valor de F igual a 6. E quanto maior for esse valor, maior tende a ser a evidência de que existe diferença real entre os tratamentos avaliados. Quando a análise de variância não é suficiente. Imagine agora que a análise de variância indicou que existe diferença significativa entre os tratamentos. Ótimo, mas ainda existe um problema. Ela nos diz que existe diferença, mas não nos diz exatamente onde ela está. Imagine 4 cultivares de soja. A análise de variância informa que pelo menos uma delas difere das demais. Mas qual delas? É nesse momento que entram os testes de comparação de médias. O teste de Tukey. Entre os diversos testes existentes, um dos mais utilizados é o teste de Tukey. O objetivo dele é bastante simples: comparar as médias duas a duas. Ele calcula uma diferença mínima necessária para que duas médias sejam consideradas estatisticamente diferentes. Vamos imaginar um exemplo. Suponha que o teste determine que duas médias precisam diferir em mais de 12 unidades para serem consideradas diferentes. Se uma média for igual a 80 e outra igual a 95, a diferença entre elas será de 15 unidades. Como 15 é maior que 12, podemos concluir que existe diferença estatística. Mas se uma média for 80 e outra 88, a diferença será de apenas 8 unidades. Nesse caso, não podemos afirmar que existe diferença significativa. É exatamente assim que o teste de Tukey funciona. Quando os dados não se comportam bem, até agora assumimos que os dados seguem um comportamento adequado para a análise estatística, mas nem sempre isso acontece. Alguns experimentos apresentam valores extremamente altos, outros apresentam muitos zeros. Alguns trabalham com porcentagens, outros trabalham com contagens. Nessas situações, os pressupostos da análise podem ser violados, e é aí que entram as transformações de dados. Transformação logarítmica. Imagine uma contagem de fungos: 10, 20, 50, 500, 5.000. Perceba que existe uma enorme diferença entre os valores. O último valor é muito maior que os demais. Quando isso acontece, uma transformação logarítmica pode ajudar. Ela reduz a influência dos valores extremos. Como resultado, os dados tornam-se mais equilibrados para a análise estatística. Transformação por raiz quadrada. Outra transformação muito comum ocorre em experimentos que envolvem contagem. Por exemplo, número de insetos, número de lesões causadas por doenças, número de plantas infestadas. Nesses casos, a transformação por raiz quadrada costuma melhorar o comportamento dos dados. Ela reduz diferenças exageradas e facilita a análise estatística. Transformação para dados percentuais. Agora imagine um experimento avaliando germinação, ou eficiência de controle de uma doença, ou incidência de uma praga. Todos esses exemplos produzem resultados em porcentagem, e porcentagens apresentam características estatísticas particulares. Por isso, muitas vezes utilizamos uma transformação específica para esse tipo de dado. O objetivo continua sendo o mesmo: melhorar o comportamento estatístico dos resultados e aumentar a confiabilidade das conclusões. A transformação Box-Cox. Por fim, existe uma ferramenta extremamente útil chamada transformação Box-Cox. Ela é utilizada quando não sabemos qual transformação aplicar. Hoje, a maioria dos softwares estatísticos consegue testar diferentes possibilidades automaticamente. O pesquisador fornece os dados. O programa avalia diferentes cenários.
e sugere qual transformação tende a gerar o melhor ajuste estatístico. Leque conectando todas as peças. Agora observe como tudo se encaixa. Primeiro coletamos os dados. Depois calculamos a média. Em seguida avaliamos a variabilidade. Verificamos a qualidade do experimento através do coeficiente de variação. Aplicamos a análise de variância. Comparamos tratamentos e erro experimental. Verificamos se existe significância. Aplicamos testes de comparação de médias quando necessário. E finalmente interpretamos os resultados para tomar decisões agronômicas. Perceba que nenhuma dessas ferramentas existe isoladamente. Todas trabalham juntas. Cada cálculo responde uma pergunta específica. E todas essas respostas se unem para transformar observações feitas no campo em conhecimento científico confiável. Conclusão. Ao longo deste capítulo, nós exploramos as principais ferramentas matemáticas utilizadas na experimentação agrícola. Mais importante do que decorar fórmulas, aprendemos a compreender o significado de cada uma delas. Vimos como a média resume informações, como a variabilidade influencia os resultados, como a análise de variância separa os efeitos dos tratamentos e do erro experimental, como os testes de comparação de médias identificam diferenças reais entre tratamentos, e como as transformações de dados ajudam a garantir análises mais confiáveis. Quando entendemos a lógica por trás dessas ferramentas, a estatística deixa de parecer um conjunto de fórmulas complicadas e passa a ser exatamente aquilo que ela realmente é: uma poderosa ferramenta para interpretar dados e produzir conhecimento científico de qualidade.